Você aceitaria casar com um homem enfermo que nunca conheceu apenas para ter um teto sobre a cabeça? Luísa tinha 19 anos, quando as freiras do convento Nossa Senhora da Piedade arranjaram seu casamento com um barão que ela jamais vira pessoalmente. Um homem acamado há 2 anos, inválido desde acidente terrível que ninguém explicava direito. As freiras disseram que era oportunidade única. Ela ganharia nome, posição, segurança. Em troca, cuidaria do marido enfermo pelo resto da vida dele. Parecia sacrifício imenso, mas Luísa não tinha escolha. Órfãs sem família não tinham muitas opções no mundo. Aceitou o destino com resignação, preparando-se mentalmente para a vida de enfermeira e esposa de um inválido. Mas na primeira noite de casada, quando trancou a porta do quarto nupcial, o barão levantou da cama, perfeitamente saudável, e tudo mudou. Se vocês estão gostando dessa história, deixem seu like agora, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo de onde estão assistindo para a gente saber. Luísa crescera no convento desde bebê, fora deixada na roda dos expostos numa noite fria de junho, embrulhada em panos velhos, com apenas um bilhete dizendo que a mãe não podia criá-la. As irmãs da caridade acolheram a menina e a batizaram Luísa Maria das Dores. Cresceu entre paredes de pedra fria, cheiro de incenso e cera de vela, sons de sinos marcando as horas do dia. Aprendeu a ler e escrever com Madre Superiora. Aprendeu a cozinhar, costurar, bordar, cuidar de doentes na enfermaria do convento. Era moça bonita, cabelos castanhos escuros, sempre presos em coque baixo, olhos cor de mel que pareciam enxergar além das aparências, pele clara que raramente via sol. Alta e magra, mãos delicadas, mas calejadas de tanto trabalho. Tinha natureza gentil, porém determinada. As freiras diziam que seria excelente esposa se conseguissem arranjar bom casamento para ela. Quando Luísa completou 19 anos, Madre Superiora a chamou para conversa séria. Explicou que Barão Felipe de Almeida enviara carta pedindo que o convento indicasse moça de bom caráter para casar com ele. O barão ficara viúvo jovem, sem filhos. 2 anos atrás, sofrera acidente que o deixou acamado, incapaz de andar. Precisava de esposa que cuidasse dele e administrasse a casa. Oferecia em troca nome respeitável, segurança financeira, vida confortável. Madre Superiora mostrou o retrato a óleo do barão. Homem de talvez 35 anos. Rosto sério, mas não desagradável. Olhos escuros intensos, cabelos negros penteados para trás. Luísa olhou aquele rosto e sentiu algo estranho no peito. Curiosidade misturada com medo. Perguntou o que acontecera com ele no acidente. A freira respondeu vagamente que fora queda de cavalo. Detalhes não importavam. O importante era a decisão de Luísa. Ela pensou por 3 dias e 3 noites. A alternativa era ficar no convento para sempre, talvez tomar votos e virar freira. Mas Luísa sentia que aquela não era sua vocação. Queria conhecer o mundo além daquelas paredes. Queria ter casa própria, mesmo que significasse cuidar de marido inválido. Pelo menos seria vida diferente. Aceitou a proposta. As semanas seguintes passaram em preparação febril. Costuraram vestido de noiva simples, mas bonito. Tecido branco com renda delicada no decote e punhos. Fizeram enxoval modesto. Madre Superiora ensinou Luísa sobre deveres de esposa, sobre como cuidar de enfermo, sobre paciência e resignação cristã. A moça absorveu tudo com seriedade, preparando-se para o papel que desempenharia. O casamento foi marcado para sábado de manhã, na capela do próprio convento. Luísa acordou antes do amanhecer, incapaz de dormir. Banhou-se em água fria, vestiu-se com a ajuda das freiras, olhou-se no espelho pequeno e rachado do dormitório. A mulher que a encarava de volta parecia assustada. Respirou fundo, rezou pedindo coragem e desceu para a capela. O barão chegou em carruagem luxuosa, puxada por 4 cavalos brancos. 2 empregados o carregaram para dentro da capela numa cadeira. Colocaram-no de pé com dificuldade para a cerimônia.
Luísa viu o marido pela primeira vez pessoalmente. Ele usava terno escuro elegante que pendia frouxo no corpo magro. Rosto pálido, olheiras profundas, mãos tremendo levemente apoiadas numa bengala. Parecia realmente doente. Mas quando seus olhos encontraram os dela, Luísa viu algo que a confundiu. Um brilho intenso, quase febril, completamente alerta. Não era olhar de homem enfermo. Era olhar de quem estava muito, muito atento a tudo. A cerimônia foi breve. Padre recitou as bênçãos. Eles trocaram votos. A voz do barão, ao dizer sim, foi surpreendentemente firme. Assinaram registros. Estavam casados. Felipe quase desmaiou logo após. Precisou ser amparado pelos empregados. Madre Superiora olhou para Luísa com compaixão, como se dissesse, viu no que se meteu. Despediram-se rapidamente. Luísa subiu na carruagem ao lado do marido, que estava deitado no banco acolchoado. Olhos fechados, respiração pesada. A viagem até a fazenda durou 3 horas. Luísa observou pela janela as paisagens mudando. Campos verdes, morros ao longe, riachos cruzando estradas de terra. Tudo novo para ela que passara a vida inteira entre muros do convento. Sentiu mistura estranha de excitação e pavor. Estava livre, mas também presa. Livre das paredes do convento, mas presa a casamento com um desconhecido enfermo. Chegaram à fazenda São Sebastião ao meio-dia. A propriedade era impressionante. Casa grande de 2 andares com fachada colonial pintada de branco e amarelo, varandas com grades de ferro trabalhado, jardins enormes com fontes e estátuas de mármore, dezenas de empregados trabalhando, estabelos com cavalos de raça, plantações de café se estendendo até onde a vista alcançava. Luísa nunca imaginara tanta riqueza. Os empregados carregaram o barão para dentro, subiram escadas até quarto principal. Colocaram-no na cama enorme com dossel de veludo vermelho escuro. A governanta, uma senhora de 60 anos, chamada Dona Margarida, mostrou a casa para Luísa. Quartos luxuosos, biblioteca com milhares de livros, sala de música com piano de cauda, sala de jantar com mesa que acomodava 20 pessoas. Tudo cheirava a cera de abelha, flores frescas e dinheiro velho. Dona Margarida explicou a rotina. O barão passava dias inteiros na cama. Tinha enfermeiro que vinha 3 vezes por semana. Comia pouco. Recebia visitas ocasionais da família, irmãos e primos, que vinham perguntar sobre a saúde dele, mas sempre pareciam mais interessados em inventário da fazenda. A governanta baixou a voz ao dizer isso, como se compartilhasse segredo. Luísa absorveu todas as informações, sentindo o peso da responsabilidade caindo sobre ombros. À tarde, Dona Margarida a deixou sozinha para descansar. Luísa sentou na cadeira perto da janela do quarto que seria seu agora, olhando jardins lá embaixo. Casara-se com um homem que mal conhecia. Homem que estava morrendo lentamente. Como seria sua vida dali em diante? Cuidando de inválido, envelhecendo naquela casa grande e silenciosa, eventualmente virando viúva jovem. Lágrimas escorreram pelo rosto, mas ela as secou rapidamente. Fizera escolha. Precisava ser forte. O jantar foi servido no quarto do barão. Ele comeu sentado na cama, ajudado por empregado. Luísa comeu numa mesinha ao lado, observando o marido discretamente. Felipe mal tocou na comida, empurrou o prato depois de algumas garfadas, reclamou de cansaço. O empregado o ajudou a deitar novamente. Dona Margarida levou Luísa até outro quarto, menor mas ainda luxuoso, dizendo que ela dormiria ali enquanto o barão estivesse tão debilitado. Mas Luísa recusou educadamente, dissera votos de casamento. Dormiria no quarto conjugal, mesmo que significasse sofá ou cadeira. Era seu dever de esposa. A governanta olhou para ela com aprovação e tristeza misturadas. Moça tão jovem com um senso tão forte de dever. Quando escureceu completamente, os empregados se retiraram. Dona Margarida foi última a sair, desejando boa noite. Luísa ficou sozinha no quarto enorme iluminado apenas por lamparinas. O barão estava deitado na cama imensa, coberto até o peito com lençóis brancos bordados. Respiração regular, como se dormisse.
Luísa preparou-se para a noite. Trocou o vestido de noiva por camisola simples de algodão que trouxera do convento. Soltou os cabelos que caíram em ondas até metade das costas. Aproximou-se da cama, olhando para marido adormecido. Mesmo doente, era homem bonito. Rosto tinha linhas fortes, masculinas, lábios bem desenhados, cílios escuros longos. Luísa sentiu onda de compaixão. Que desperdício! Homem tão jovem, preso a corpo que o traíra. Estava prestes a deitar no sofá perto da janela quando ouviu o som que a fez congelar, a tranca da porta sendo fechada. Virou-se assustada e viu que fora o barão quem levantara, atravessara o quarto silenciosamente e trancara a porta. Agora estava de pé, perfeitamente ereto, sem tremores, sem fraqueza, olhando para ela com aqueles olhos escuros intensos. Luísa deu grito abafado, levou mão ao peito sentindo o coração disparar. Balbuciou perguntas confusas. Como ele estava de pé? O que estava acontecendo? Era milagre? Felipe deu passo em direção a ela e Luísa recuou instintivamente até encostar na parede. Ele parou, ergueu mãos em gesto apaziguador e disse com voz firme e clara, completamente diferente do tom fraco que usara o dia todo: "Não tenha medo. Preciso explicar algo." Luísa escutou em choque crescente enquanto o barão revelava a verdade impossível. Ele não estava enfermo. Nunca estivera. O acidente de cavalo acontecera realmente 2 anos atrás, mas ele se recuperara completamente em semanas. No entanto, durante a convalescença, descobrira coisas terríveis sobre sua família. Ouvira conversas que não deveria ter ouvido. Seus 2 irmãos mais novos e 3 primos tramando formas de apressar sua morte para herdar a fortuna. Discutindo se deveriam envenenar comida dele, se deveriam sabotar outro acidente, se deveriam subornar médico para dar diagnóstico falso terminal. Felipe ficara horrorizado. Decidira fingir que não se recuperara, continuar acamado, fraco, morrendo lentamente, para observar, para ver até onde a família iria, para descobrir quem era leal e quem era traidor. Nos 2 anos seguintes, manteve a farsa perfeitamente. Durante o dia, era inválido patético. À noite, quando todos dormiam, levantava e cuidava de assuntos da fazenda em segredo. Tinha administrador de confiança que fingia tomar todas as decisões, mas, na verdade, apenas executava ordens de Felipe. A família continuou tramando, esperando pacientemente que ele morresse. Visitavam toda semana, perguntavam sobre testamento com falsas preocupações, pressionavam para que dividisse propriedades entre eles antes de falecer. Felipe observou cada movimento, cada mentira, cada traição e odiou todos eles, mas precisava de prova concreta. Precisava de testemunha externa que não tivesse ligação com ninguém. Precisava de esposa. Foi quando teve ideia de casar com órfã do convento. Moça que não conheceria ninguém, que não teria lealdades divididas, que aceitaria casamento por necessidade, não por ambição. Se ela aceitasse casar com um inválido pobre que morreria em breve, provaria que não tinha interesse financeiro. Seria a aliada perfeita quando chegasse hora de expor a família. Luísa escutou tudo aquilo sentindo tontura. Encostou na parede para não cair. Sussurrou que não entendia nada. Por que ele não denunciara a família direto? Por que toda essa encenação? Felipe respondeu que, sem provas, a família negaria tudo. Ele seria visto como paranoico, mas se conseguisse fazer eles se revelarem na frente de testemunha confiável, testemunha que não tinha nada a ganhar mentindo, aí sim teria caso. Deem seu like neste vídeo agora e se inscrevam no canal para continuar acompanhando. Luísa sentiu raiva subindo como onda quente. Então tudo fora teatro, casamento arranjado, homem enfermo, vida de enfermeira que ela aceitara resignadamente, tudo mentira para ele usar ela como peão no jogo contra a família. Caminhou até Felipe e pela primeira vez na vida ergueu voz com fúria. Você me enganou, casou comigo sob falsos pretextos, fez eu acreditar que seria enfermeira de inválido quando na verdade quer que eu seja sua espiã. Felipe não recuou. Segurou o olhar dela e perguntou calmamente: "E você teria aceitado casar comigo se soubesse a verdade?"
Se soubesse que sou homem saudável, rico, testando a própria família... Luísa abriu boca para responder, mas fechou novamente. Percebeu amargamente que ele tinha razão. Se soubesse verdade, teria desconfiado. Teria pensado que ele queria esposa jovem para dar herdeiros e fortalecer posição contra a família. Teria imaginado armadilhas, manipulações, perigos. Talvez recusasse. Felipe continuou explicando com voz mais suave agora. Disse que precisava dela, sim, mas também oferecia muito. Ela seria baronesa de verdade. Teria acesso à fortuna, educação, vida que nunca sonhara. E quando ele finalmente revelasse farsa e expulsasse família traidora, ela seria senhora indiscutível daquela propriedade. Não pedia que ela mentisse ou enganasse ninguém. Apenas que observasse e testemunhasse quando chegasse hora. Estava sendo honesto agora, mostrando cartas todas. Decisão era dela. Podia ficar e viver vida de luxo como esposa de homem saudável que precisava de aliada. Ou podia anular casamento, voltar para convento, fingir que nada aconteceu. Ele não a forçaria. Luísa virou de costas, caminhou até a janela, olhou para a noite escura lá fora. Mente trabalhava freneticamente processando tudo. Fora enganada, sim, mas também casara sem conhecer o homem, aceitara destino sem questionar. Parte dela estava furiosa pela manipulação, mas outra parte entendia friamente a lógica de Felipe. Família que trama assassinato para herdar fortuna não merecia piedade. E ele estava oferecendo escolha agora, o que era mais do que a maioria dos maridos faria. Pensou na alternativa: voltar para convento. Viver resto da vida entre aquelas paredes de pedra fria. Nunca conhecer mundo. Nunca ter casa própria, nome próprio, vida própria. Seria isso melhor que casamento baseado em engano, mas que oferecia oportunidades reais? Virou-se para Felipe e fez perguntas práticas. Se ficasse, como seria a vida deles? Ele continuaria fingindo estar enfermo durante quanto tempo? Ela teria que fingir também? Como funcionaria casamento quando ele supostamente estava morrendo? Felipe respondeu honestamente cada questão. Continuaria com farsa por mais alguns meses. Tempo suficiente para a família se revelar completamente. Durante dia, seria um marido enfermo e esposa dedicada. Durante noite, quando estivessem sozinhos, poderiam ser eles mesmos. Ele não exigiria deveres conjugais se ela não quisesse. Dariam tempo para se conhecerem de verdade. Quanto à família, ele arranjaria situações onde eles mostrariam verdadeira natureza na frente de Luísa. Ela apenas precisaria testemunhar e depois confirmar o que viu quando chegasse hora legal. Luísa considerou tudo silenciosamente. Percebeu que, apesar do engano inicial, Felipe estava sendo mais honesto, agora que a maioria dos homens seria com esposas. Não estava exigindo, estava negociando. Não estava ordenando, estava pedindo. Isso dizia algo sobre o caráter dele. Perguntou mais uma coisa crucial. Por que deveria confiar nele depois que começaram com mentira? Felipe ficou em silêncio por longo momento. Depois caminhou até a escrivaninha. Abriu gaveta, tirou documentos oficiais. Eram escrituras transferindo metade da fazenda para nome de Luísa, datadas daquele dia, dia do casamento. Ele explicou que assinara aquilo pela manhã. Metade de tudo que possuía já era dela legalmente, independente do que acontecesse. Se ficasse, teriam sociedade igual. Se saísse, levaria fortuna considerável. Estava colocando dinheiro onde estava a palavra dele. Luísa olhou aqueles documentos sentindo emoções contraditórias. Raiva pela manipulação inicial. Admiração pela honestidade tardia. Medo do desconhecido. Excitação pelas possibilidades. Sentou na cadeira perto da lareira, precisando processar tudo. Felipe não pressionou. Sentou em outra cadeira esperando. O silêncio se estendeu por minutos longos. Fora da janela, corujas piavam.
Vento fazia árvores balançarem. Dentro do quarto, apenas som de lenha crepitando no fogo. Finalmente, Luísa falou. Disse que ficaria, mas com condições. Primeira, nada de mais mentiras entre eles dois, mesmo que precisassem mentir para outros. Segunda, ela teria voz nas decisões sobre propriedade, já que agora era metade dona. Terceira, quando farsa terminasse, ele explicaria publicamente que ela não sabia de nada, protegendo a reputação dela. Felipe concordou com tudo imediatamente, estendeu mão para selar acordo. Luísa olhou aquela mão oferecida, hesitou, depois apertou firmemente. Os meses seguintes foram estranhos e reveladores. Durante o dia, caíam em rotina de marido enfermo e esposa dedicada. Luísa levava refeições para ele, lia livros em voz alta, bordava sentada perto da cama. A família visitava regularmente. 2 irmãos de Felipe, Rafael e Gustavo, na casa dos 30 anos, sempre vestidos elegantemente, falando palavras doces, mas com olhos calculistas. 3 primos, homens gananciosos que perguntavam sobre testamento com frequência incômoda. Luísa observava tudo calada, memorizando conversas, notando olhares. Via como falavam de Felipe, como se já estivesse morto. Como discutiam divisão de propriedades abertamente. Como pressionavam ele a assinar documentos transferindo terras. Uma tarde particularmente reveladora, Rafael e Gustavo visitaram juntos. Sentaram perto da cama de Felipe, expressões falsamente preocupadas. Disseram que fazenda estava perdendo dinheiro, que administrador era incompetente, que precisavam assumir gestão imediatamente. Felipe, fingindo fraqueza, murmurou que confiava no administrador. Gustavo perdeu paciência. Bateu o punho na mesa, fazendo Luísa pular assustada. Gritou que Felipe era egoísta, que estava arruinando a herança da família por teimosia, que deveria pensar nos outros. Rafael foi mais sutil, mas igualmente venenoso. Sugeriu que talvez Felipe não estivesse em condições mentais de tomar decisões, que talvez precisassem de intervenção legal para declará-lo incapaz. As palavras ficaram penduradas no ar como ameaça. Luísa viu tudo aquilo e sentiu indignação crescente. Esses homens realmente queriam roubar tudo do irmão enquanto ele estava vulnerável. Interveio pela primeira vez, voz firme, dizendo que enquanto ela fosse esposa de Felipe, ninguém o declararia incapaz de nada. Rafael olhou para ela com surpresa e desdém. Perguntou quem ela pensava que era. Órfã qualquer que casou com um homem moribundo por dinheiro. Luísa devolveu o olhar sem medo. Respondeu que era baronesa agora e metade dona daquela propriedade. Mostrou documentos provando. Os irmãos ficaram pálidos de raiva. Não sabiam daquela transferência. Saíram furiosos, ameaçando voltar com advogados. Naquela noite, quando ficaram sozinhos, Felipe olhou para Luísa com admiração genuína. Agradeceu por ela tê-lo defendido, mesmo quando não precisava. Luísa respondeu que defendeu propriedade dela também. Afinal, era metade dona. Mas, ao dizer isso, sorriu levemente. Estavam desenvolvendo algo parecido com parceria, talvez até amizade. Conversaram até tarde sobre infâncias, sobre sonhos, sobre medos. Felipe contou sobre crescer com pressão de ser herdeiro, sobre perder pai jovem, sobre descobrir que família amada só queria dinheiro. Luísa contou sobre solidão de crescer sem saber quem eram pais verdadeiros, sobre desejar pertencer a algum lugar, sobre medo de nunca ser suficiente. Perceberam que tinham mais em comum que imaginavam. 2 pessoas solitárias tentando sobreviver em mundo que não era gentil. À medida que semanas passavam, conexão entre eles aprofundava. Felipe mostrava lado dele que ninguém via. Senso de humor seco, paixão por livros e música, gentileza genuína escondida sob camadas de desconfiança. Luísa revelava força que nem sabia possuir, inteligência afiada, coragem para enfrentar pessoas poderosas, capacidade de perdoar mesmo quando machucada. Começaram a esperar pelas noites quando podiam tirar máscaras e ser autênticos um com o outro.
3 meses após casamento, a família fez o movimento final. Apareceram com um advogado e médico subornado. Exigiram que Felipe fosse examinado e declarado mentalmente incapaz. Queriam assumir controle da fazenda imediatamente. Foi o momento que Felipe esperava. Concordou com o exame, mas exigiu que fosse feito na frente de testemunhas: Luísa, o padre da cidade, o juiz local e o delegado. A família não pode recusar sem parecer suspeita. No dia marcado, todos se reuniram na sala principal. O médico subornado examinou Felipe e estava prestes a declarar incapacidade quando Felipe simplesmente levantou da cama. Caminhou normalmente, falou claramente, pegou documentos escondidos mostrando todas as conversas que gravara em segredo, todos os planos que descobrira. Na frente de autoridades, expôs completamente a conspiração familiar. O escândalo foi imenso. A família tentou negar, mas evidências eram irrefutáveis. Luísa testemunhou tudo o que vira e ouvira nos últimos meses. Padre e juiz ficaram chocados com traição familiar tão profunda. Rafael, Gustavo e primos foram deserdados completamente. Ameaças legais os fizeram fugir da região envergonhados. Felipe finalmente estava livre. Livre da farsa, livre da família traíra, livre para viver abertamente. E Luísa estava ao lado dele. Não mais esposa enganada, mas parceira que escolhera ficar conhecendo toda a verdade. Nos meses seguintes, vida deles transformou completamente. Felipe assumiu gestão da fazenda abertamente. Revelou-se administrador brilhante. A propriedade prosperou sob comando dele. Luísa descobriu talento para negócios também. Começou a gerenciar a parte dela da fazenda, implementou inovações, contratou mais empregados, abriu escola para crianças trabalhadoras. Tornaram-se equipe formidável, mas algo mais estava crescendo entre eles. Admiração virou afeição, parceria virou intimidade. Uma noite, 6 meses após casamento, Felipe finalmente perguntou se Luísa se arrependia de ter ficado. Ela pensou honestamente antes de responder. Disse que no início se arrependera sim, sentira-se enganada e usada, mas conhecer o homem real por trás da farsa mudara tudo. Ele não era perfeito, cometera erros, mas era honesto quando importava, generoso quando testado, corajoso quando necessário. Eram qualidades raras. Felipe confessou algo também. Disse que planejara casamento como transação fria. Precisava aliada, encontrou uma, mas não esperava gostar dela. Não esperava respeitar ela. Não esperava começar a amá-la. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de significado. Luísa sentiu o coração acelerar. Respondeu que também não esperava nada disso. Esperava vida de obrigação e sacrifício. Encontrou parceria e propósito. E talvez amor também. Beijaram-se pela primeira vez naquela noite, não como estranhos cumprindo o dever conjugal, mas como duas pessoas que escolheram uma a outra, conhecendo defeitos e verdades. O casamento que começou com mentira transformou-se em algo real e profundo. Um ano após, aquela primeira noite, quando o barão se levantou da cama, chocando Luísa completamente, eles renovaram votos. Desta vez, cerimônia foi diferente. Felipe estava de pé, saudável, sorrindo. Luísa usava vestido lindo que ele mandara fazer especialmente. Não tinha família presente além de Dona Margarida e empregados leais que se tornaram como família. Padre que casara eles primeira vez comentou que nunca vira casal mais adequado. Haviam passado por teste que destruiria a maioria dos casamentos. Saíram mais fortes. Luísa às vezes pensava em como vida era estranha. Se Felipe tivesse sido honesto desde o início, ela provavelmente teria recusado. Se ele não tivesse testado ela com mentira sobre doença, nunca teriam desenvolvido confiança. Paradoxalmente, o engano inicial criou fundação para a honestidade depois. Não justificava a mentira, mas explicava. E no final, decisão dela de ficar, apesar do engano, revelou algo sobre próprio caráter. Ela não era vítima passiva, era mulher que fazia escolhas duras e vivia com consequências. Escolheu perdoar,
Escolheu confiar novamente. Escolheu construir algo novo sobre alicerces imperfeitos. Anos depois, quando contavam história para amigos, sempre causava reações mistas. Alguns achavam romântico, outros achavam manipulativo. Luísa e Felipe não se importavam com opiniões externas. Sabiam verdade do relacionamento deles. Começara errado, mas crescera certo. E no final, isso era o que importava. Não como história começou, mas como continuou. Não mentiras iniciais, mas verdades construídas depois. Provaram que até casamento fundado em engano pode se transformar em parceria de amor verdadeiro se ambas pessoas escolherem honestidade radical depois. Se gostaram dessa história emocionante, não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos. Compartilhem também com amigos e familiares